Oi, gente. Bom dia, né? Agora são 2h pouco da manhã e eu ainda não dormi. Tô aqui de pijama, cara limpa. Vim aqui conversar um pouco com vocês. Eu sei que essa hora da madrugada tem muita gente aí que tá igual eu, sem dormir. Mas é as adversidades da vida, né? Eu vou mostrar essa ferramenta, o tarô. Eu sou taróloga, sou terapeuta, Energy Healing, sou reikiana. E fiz muitos cursos, estudei bastante. E às vezes a gente se encontra numa situação assim, no fundo do poço. Eu faz já, desde a pandemia, que eu tinha uma empresa e eu perdi minha empresa, né? Na área da beleza. E de lá pra cá eu venho só estudando. E eu tenho muito conhecimento. Só que a gente estuda e a gente não põe em prática. A gente tem vergonha do que o outro vai falar. A gente tem vergonha de aparecer. Eu já fui tudo isso. Hoje eu tô mais ou menos perdendo a vergonha. E a gente entra na internet e às vezes você tem o conhecimento de tudo que o outro fala, mas você fica ali consumindo o trabalho que o outro faz. E às vezes é até o que você sabe fazer com excelência e você não faz. Você fica só consumindo o trabalho do outro, né? Na internet. Porque a internet é isso, você vai rolando. E você vai consumindo o trabalho do outro e esquece de você. A maioria faz isso. E você esquece que você tem conhecimento, que você faz as coisas bem feitas, mas só que você esquece de você. E você fica empurrando com a barriga, procrastinando, e esquece do seu conhecimento. Às vezes a gente não acredita na gente mesmo. E a gente vai deixando passar as oportunidades. Então eu venho aqui falar isso para vocês. Vou começar pelo tarô. O tarô, ela é uma ferramenta de expansão de consciência, mas às vezes a gente vê o outro falar e a gente não acredita. A gente fala, isso é enganação, isso as pessoas usam essa ferramenta para enganar. Mas só que eu vou falar para vocês que isso não é enganação. Isso é arquétipo, né? Por exemplo, aqui é o arquétipo da lua. A lua, ela existe, não é enganação. Porque a lua tá aí, ela tem as 4 fases dela, né? Essa aqui é uma carta aleatória, né, que eu peguei aqui. E a gente tem as 4 fases da lua, né? Lua cheia, lua nova, lua crescente e lua minguante. E cada fase dessa lua quer dizer alguma coisa e reflete em nós. Reflete no universo, na natureza, em tudo, né? Cada vez que a lua muda, chove, algo acontece, tempestade, né? Mulher ganha neném, uma planta cresce. Então ela faz parte da natureza, como todos os arquétipos.
E eu acredito que nós também somos um arquétipo. Por quê? Porque ninguém conhece o outro, né? Nesse arquétipo aqui tem algo oculto que ninguém vê. A gente sabe que existe, que é a lua. Mas é um arquétipo oculto que ninguém vê, né? É igual o ser humano. O ser humano a gente vê, é um reflexo nosso. Tudo é reflexo da gente, né? Porque aqui, a gente sabe que nós existe, que eu tô aqui, que eu existo, eu sei. E tudo que existe, e eu sou única. E tudo que existe lá fora, depois de mim, é um reflexo meu, né? Então, tudo é reflexo. E tudo é real, depende daquilo que eu vejo. Então, isso é um arquétipo. E nós também somos um arquétipo, igual eu estava falando. Porque ninguém conhece ninguém. Às vezes a gente convive tanto com a pessoa, a gente acha que conhece ele, mas ele tem um oculto que a gente não conhece. E quando ele põe esse oculto para fora, a gente assusta. A gente não acredita. Nossa, fulano fez isso. Não acredito. Porque a gente não conhece, porque a gente é um arquétipo. E todo arquétipo tem um seu lado sombra e seu lado luz. Se não haver equilíbrio, a gente às vezes está do lado sombra, às vezes está do lado luz. Então a gente tem que procurar o equilíbrio para a gente estar sempre, né, ali equilibrando e não pesar nem para um lado nem por outro. Porque quando a gente tem um equilíbrio, a gente percebe quando a gente está indo para o lado sombra. A gente está fazendo algo errado e a gente vai falar assim, nossa, essa não sou eu. O que está acontecendo? Você já vai enxergar esse lado oculto que existe dentro da gente e vai corrigir. E muitos permanecem lá, porque às vezes não tem o conhecimento e nem a coragem de mudar. E a gente tem que ter as mudanças. Então é isso que eu vim falar aqui hoje. Eu sou taróloga. E isso aqui traz a verdade de quem quer saber, de quem quer conhecimento. Porque quem acredita sabe que isso aqui pode mudar a vida de alguém. Porque não adianta eu abrir uma live, igual às vezes eu faço, lá no TikTok, lá no Instagram, e vou lá e vou levar o que essa carta está falando. As pessoas vão ouvir por curiosidade, às vezes não põe em prática. E para isso aqui, a gente vê o resultado, a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, às vezes a pessoa só consome produto gratuito e nem acredita, né? Eu abro uma live, todo mundo quer fazer pergunta, tem até briga. Mas as pessoas não põem em prática. E é isso que eu vim falar aqui. A pessoa não põe em prática no que a carta está falando. Porque se põe em prática, a vida muda. Porque isso aqui é um arquétipo que vem trazer conhecimento, vem trazer as mudanças que é preciso para a gente fazer. Porque toda carta tem o equilíbrio, né? O lado sombra e o lado positivo e o negativo. Então, o que eu vim falar aqui com isso? Que quando a gente está aberto para o conhecimento, está aberto para as mudanças, a gente procura uma ferramenta que nos vai dar esse apoio, como o tarô. O tarô, ele vai direcionar você
para as mudanças que você tem que fazer. Tem não, né? Que você precisa às vezes fazer. Porque aqui não é a sentença, é um conselho, né? Aqui não é a verdade absoluta. Aqui só é um conselho. Se você pegar e seguir, você tem o resultado que você procura. Então, o que eu venho falar é isso, que às vezes a gente fica com medo das mudanças, com medo de procurar uma ferramenta que não vai nos ajudar a fazer a mudança. Às vezes a gente não tem condições, né? Às vezes a gente está na escassez. E às vezes a gente assiste uma live de produtos gratuitos, como um conselho do tarô. Mas se a gente pôr em prática, a gente pode fazer as mudanças. Porque aqui o tarô fala, mas a gente tem que pôr em prática. Como tudo, né, na vida. Você vai no médico, o médico, você tá com um problema, e o médico vai te examinar e vai te dar um remédio. Para você melhorar, você vai ter que tomar um remédio. Para você ter a cura, a mesma coisa é o tarô. Ele vai te dar um conselho. Se você não acatar esses conselhos e não pôr em prática, percorrer o caminho, fazer o que tem que ser feito e experienciar tudo que o tarô está falando para você, você não vai mudar. Então é isso que eu quero falar para vocês, gente. Que tudo tem o seu lado positivo, que tudo é válido. E a gente tem que aprender a ouvir, a absorver e fazer, né? E eu estava aqui na minha introspecção até essa hora da noite. Eu estava aqui pensando, fiz minha meditação e eu estava me perguntando por que eu sou antarólica, que tem um conhecimento, porque eu já nasci com esse conhecimento e já fiz vários cursos profundos nessa área de terapia, de apometria, de espiritualidade, porque hoje eu sou uma sacerdotisa. E eu tenho medo de me mostrar, eu tenho medo de ir lá e falar. E aí eu estava meditando e veio um insight. Por que esse medo, Meire? Se tudo que está aqui fora reflete em você. Então você é o oráculo principal, você que tem que levar o que está aqui dentro para fora. Para quem sabe ajudar pessoas, para quem sabe dar conselhos, para quem sabe mudar minha vida, né? Então é isso que eu quero falar. Então eu vou dar um exemplo aqui para você. Vou falar, vou ver qual é o arquétipo aqui que sai e eu vou falar sobre ele, para vocês entenderem o que eu quero falar, né? Vou tirar uma carta aqui e saiu o imperador. O imperador, vocês já conhecem, né? O império, como que é? O imperador é aquela pessoa que ele é um líder, por exemplo, um prefeito, um governador, um presidente. É o imperador, porque ele lidera uma nação. Ele lidera um prefeito de uma cidade, ele lidera aquela região e aquelas pessoas. Tudo bem que hoje está, né? Vamos falar assim, porque os imperadores não estão fazendo o trabalho que tem que ser feito, que foi delegado a eles, né? Isso não é crítica, isso é a realidade que a gente enxerga por aí. Então, o imperador é essa pessoa, né? Que lidera, que ele vai lá e faz, ele tem que se posicionar. Ele é uma pessoa de valor, ele é um líder que ele tem que se respeitar para ser respeitado, né? Então esse é o lado positivo do imperador.
Se essa carta sai para você, você tem essas coisas, né? Tudo que eu falei aqui, você tem dentro de você, mas talvez você não põe isso para fora, né? Porque a gente está falando aqui de pessoas comuns. E o imperador, você pode se tornar um líder de alguma coisa, um líder de uma empresa, um líder de um curso, um mestre naquilo que você sabe fazer. Você pode se posicionar naquilo que você faz e dar o melhor de você. Então, tudo isso é o imperador, né? Um serviço para o imperador, para esse arquétipo, que é um arquétipo, né? E vamos olhar esse arquétipo do lado sombra dele, do lado negativo. É o contrário do que eu falei aqui. É uma pessoa arrogante, que deixa o ego dominar. Uma pessoa que quer mandar em todo mundo. Uma pessoa que acha que a verdade dele é uma lei, né? Uma pessoa que quer dominar as pessoas, quer constranger. Então ele deixa de liderar para ele ser porque um líder lidera, né? Um líder, ele entende as pessoas, ele se coloca no lugar do outro. E quando ele está na sombra, ele não se coloca no lugar do outro. Ele acha que ele é poderoso, que ele pode fazer e desfazer de tudo, né? Então é isso que eu quero dizer, que isso é um arquétipo. E quando você procura o tarô, ele vai te dar o caminho. Ele vai te dar o caminho. Mas para você ter a resposta, você tem que percorrer esse caminho. Você tem que fazer os arquétipos estão te pedindo. Você tem que fazer. Não é que você tem, você deveria fazer para você experienciar as mudanças que você quer na sua vida. Então eu vim aqui falar que isso eu tô falando para vocês, mas é para mim também. Porque eu sou essa pessoa, esse líder. Mas eu tô na sombra dele fazendo valer, não fazendo o que eu tenho que fazer, não indo orientar as pessoas que eu tenho que orientar, não indo passar o conhecimento que eu fui buscar e agora eu tenho que passar para vocês. E isso é frustrante, porque às vezes você não vai porque você tem medo que o outro vai falar. Você, seja em qualquer área, viu, gente? Em qualquer área que você tem o poder para dominar. A minha ferramenta é essa, e a terapias holística. Mas pode ser qualquer área, qualquer coisa que você estudou para ser. E às vezes a gente tem medo do que o outro vai falar. A gente não acredita em nós mesmos. A gente não vai pôr isso em prática. E a gente não vai levar o conhecimento que está aqui dentro. E esse conhecimento faz mal para a gente. Porque você se torna... Porque tudo aquilo que está aqui dentro que você não passa, te faz mal. Porque você fica com a mente carregada de conhecimento e você precisa passar. Para isso você foi buscar, né? Um conhecimento para você passar. Eu amo um livro. Por isso que o livro foi escrito para levar conhecimento para as pessoas. E isso vale para tudo na vida. Todo conhecimento que você busca, você deve passar para o outro. Porque tem gente esperando que você leve esse conhecimento para ele evoluir também. Então fica aí esse recado. Fica esse recado aí para vocês que estão com medo, como eu estava.
Mas esse medo eu vou perder porque eu vim até aqui, tive coragem de vir até aqui trazer isso para vocês. Então isso serve para qualquer um que esteja com medo de aparecer, que não acredita em si mesmo, que tem conhecimento e não tem coragem de levar para o outro, que não tem coragem de se colocar no lugar do outro. E não tem coragem, é mais fácil ficar na zona de conforto, né? Não que eu estava na zona de conforto, porque eu sempre busquei, igual a louca, conhecimento, mas eu guardava aqui e não ia passar para o outro. E aí eu lá nas minhas meditações, até essa hora da madrugada, tive que vir aqui e falar e trazer isso para quem está aí atrás das câmeras, escondido, que não tem coragem de abrir a câmera e falar. Ainda mais agora, nessa transição, né? Mudanças mudanças de pensamento, em todo lugar, no mundo inteiro tem mudanças, né? Mudança planetária, mudança de dogma, mudança de tudo, né? Então, isso vem pedir pra gente sair da caixinha, sair da zona de conforto, sair do sistema, se desprender, né? Disso tudo que tá aí, esse caos, porque tudo isso é reflexo de nós mesmos. Tudo isso é reflexo de nós mesmos, porque tudo que tá lá fora é o nosso reflexo. E quando a gente reflete, a gente tem algo aqui dentro que grita dentro da gente. E que a gente tem que levar de dentro para fora. Porque tudo que vem de lá de fora para dentro é reflexo. E o que sai daqui para fora é o reflexo que vem que a gente manda de volta. Vocês entendem? Então eu tive que vir abrir essa câmera e falar isso, porque foi um insight, sabe? Essa hora da manhã. E eu agradeço se alguém dá a sua opinião, né? Curte, compartilhe, dê sua opinião. Comente se isso faz sentido para você. Eu sou Meire Fernandes, taróloga, terapeuta, sacerdotisa, mulher, mãe, vó. E que estou aqui para ajudar alguém que pode estar aí, que esse conhecimento que eu trouxe aqui pôde ajudar. Com muita gratidão que eu estou aqui. E curte, compartilha para eu ver que fez sentido para você. Porque isso vai me dar força para eu estar aqui todo dia, levando o conhecimento que está aqui dentro de mim para você. Então, se você está ouvindo, está assistindo e ouvindo esse vídeo, comente aí para eu ver que fez sentido para quem fez sentido aí do outro lado, para quem queria ouvir o que eu trouxe aqui, se está certo, se você acredita, se você está aí na mesma situação e precisa fazer as mudanças. E se você está aí e precisa fazer as mudanças, entra no seu silêncio, no seu eu, duplo eu maior, porque aqui é o reflexo nosso, aqui é a matéria, mas a gente é muito mais do que isso, porque a matéria é a nossa casa interior do nosso eu maior, do nosso inconsciente, do nosso duplo eu, que habita aqui. Então, se você estava aí, como eu, com medo, sem acreditar em você, se você tem uma ferramenta nas suas mãos e você não tem coragem
de abrir uma câmera e falar, comente aí que esse vídeo te leva à coragem que você precisa. Medite nas suas ideias. Deixe o seu duplo eu, que mora aqui dentro, falar, que você vai tomar coragem. Igual eu tomei de vir aqui, de cara limpa, de pijama, de madrugada, falar isso, tá bom? Eu sou Meire Fernandes, taróloga, terapeuta, sacerdotisa, e que estou em busca do conhecimento para que eu possa levar, para ajudar quem ainda está aí no sistema que precisa mudar, mas não tem coragem das mudanças, de fazer as mudanças necessárias. E se você entendeu sobre isso, sobre o tarô, essa ferramenta maravilhosa, que ela nos ajuda a expandir a consciência, que elas nos ajudam, que elas nos encorajam a fazer as mudanças necessárias, porque isso aqui é arquétipo, e arquétipo é vivo, arquétipo não morre. Essa ferramenta sempre existiu, desde lá antes de Cristo, na época da Atlântida, e ela não morreu, ela está aqui para nos orientar a tomar decisões na vida. Porque um arquétipo bem interpretado, ele vai te dar direção para você tomar e fazer as mudanças necessárias que precisa ser feita. Então, se você precisa, valoriza a pessoa que está desse lado com esse arquétipo na mão, que ela estudou e ela pode te direcionar a fazer as mudanças necessárias na vida. Não fica mendigando uma live gratuita para você ouvir um conselho, mas que não te traz o todo das mudanças para que você mude, para que você faça. Esse também é um desabafo. Valoriza quem estudou para estar aqui preparado para te ajudar. Eu sou Meire Fernandes. Agora eu vou tentar dormir. E espero que fez sentido para você. Se fez sentido, eu torno a falar. Curte, comente, compartilhe se você quiser. E se você quiser fazer as mudanças necessárias, me chama aí. Na bio, se você estiver no Instagram. Me chama no direct do TikTok, se você estiver aí. Porque eu vou postar em todas as minhas redes. Me chama aí no direct do Facebook e aqui no YouTube. Se fez sentido para você, comente, curte. E se te sentiu vontade, se gostou da minha energia, se gostou dessa mensagem, me chama aí, manda mensagem que a gente conversa. Que eu tenho muito conhecimento para levar para você aí do outro lado. Bom dia. Que Deus abençoe o seu final de semana, o seu ano, que nós estamos aí, mais da metade do mês de janeiro, o começo de ano, é hora das mudanças. É hora da gente se posicionar. É hora da mudança, de sair da caixinha, de sair do sistema, se desprender do todo e se tornar um. E os reflexos que chega a ter você que é um, você poder absorver e mandar de volta em forma de conhecimento. Tá bom? Sou Meire Fernandes. E sou grata a você que está aí me escutando. Gratidão. E essa é a ferramenta. Gratidão, gratidão. Que Deus abençoe todos.